Pessoal, né? Uma ótima aula e abençoada na graça de Deus, em nome de Jesus, né? Já vou compartilhar nossa tela aqui. Já selecionei nossa sala aqui. É, já tivemos, duas aulas ou foi só uma? Ah, não, foram duas aulas, isso mesmo. Uma do fórum de discussão e a outra do contexto. Beleza. Aí hoje a gente o objetivo, eu quero ver se a gente consegue. Deixa eu dar uma olhada aqui. Se a gente já consegue terminar o cálculo hoje ainda, tá? Vamos lá. Eu expliquei na aula passada, né, os motivos por que que o cálculo é daquele jeito, né? Porque eu utilizo basicamente o método científico. E aí eu até disponibilizei a planta com as cotas, né? Ou seja, com as medidas. Por quê? Porque geralmente essa disciplina ela foi projetada, né, para o presencial, né? Na verdade, todas as disciplinas, né, de qualquer curso foi projetada para o presencial. Só que sem a cota para o EAD não funciona. Você precisa, para você fazer o cálculo, você precisa ter informação, né, da largura, do comprimento de cada cômodo, né? Porque senão fica difícil. Aqui é a folha, né? A folha de resposta. Daqui a pouco a gente dá uma. Mas o objetivo agora é a gente fazer o. Ó, eu nem tinha feito a folha de rascunho. Já vou fazer aqui logo pra gente aqui. Aí eu disponível, deixa eu ver. Rascunho, idade 1. Só para eu lembrar aqui. É que eu já tinha feito do fórum de discussão, né? Mas da atividade 1 ainda não. Eu vou até fechar essa folha da atividade 1 por enquanto, para não atrapalhar a gente. Então vamos lá. Então eu expliquei que esse cálculo, né, que eu estou mostrando aqui, ele é baseado na NBR 5410, tá? Vou deixar aqui a apresentação na página do resumo. Se não me falha a memória, eu até mostrei na aula passada. Aqui está o resumo, né? Então, se, se a área, vou até apagar isso aqui que eu fiz na aula passada. Então, a gente vai começar pela iluminação. Então, tem o critério se a área for menor ou igual a 6 metros quadrados e se ela for maior. Então, basicamente, né, todos os projetistas, né, porque eu já vi, assim, pessoal, é coisa de rir mesmo, dá vontade de rir e depois dá uma raiva. Eu já vi gente falar que projeto elétrico é só você desenhar uma bolinha para dizer que é a luminária e colocar um valor de uma potência. Não é. Se por acaso você conhece alguém que já fez isso, ou se você faz, né? Eu no início eu imaginava isso, né? Até o professor me alertar, né? Você não é projetista, viu? Né? Você tá só chutando ali, né? Só chutando. Você conhece a legenda, né? Infelizmente existe projetista, sim, que coloca uma carga lá qualquer e fala que aquilo ali foi um projeto, né? Então, todo projeto sério você usa esse critério, tá? Por quê? Porque o programa também ele vai usar esse mesmo critério, só que de forma muito mais rápida. Aqui a gente vai fazer na mão. Eu até comentei na aula passada que provavelmente vai ser
A única vez que vocês vão fazer ele na mão, se vocês forem projetistas aí, né, contratado como projetista, provavelmente vão dar o treinamento para você, né, do programa, né, que é igual eu recebi o treinamento lá do AutoQI Illumine e do Proelétrica. Então, beleza. Se a área for, não tem distinção no caso aqui de iluminação é mais fácil. Se a área for menor que 6 metros quadrados, uma carga de 100 volt-ampere. Se ela for maior, é 60 volt, 100 volt-ampere para os primeiros 6 metros quadrados e o que sobrar de 4 em 4 metros quadrados, você vai acrescendo 60 volt-ampere. No começo, parece complicadinho, mas aí quando a gente acostuma fazer o cálculo, fica mais fácil. Então, vamos lá. Iluminação, né? Posso escrever sem uma pauta fica difícil. Mas vamos lá. Então, o primeiro ambiente é o banheiro. Vamos já no banheiro aqui, ó. Eles colocam essa símbolo aqui de WC, né? O Whisky Charlie, né? Então, a área do banheiro, você vai sempre estruturar o cálculo desse jeito, que aí fica mais fácil. Aí você já coloca aqui a área do banheiro, 4,42, né? Metro quadrado. Opa, ela é menor, né? Ela é menor do que 6 metros quadrados. Então, a carga alocada, igual relembrando o que eu falei na aula passada, essa questão de alocação de carga é você reservar, né, uma potência, né? Porque a questão de carga ela vem lá da engenharia mecânica, né? Lá da física, lá da mecânica, né? Na verdade, né? É, fala de potência mecânica, tá? Por isso que eles falam carga, né? Load, né? Até nos livros em inglês aí eles colocam load tanto para potência mecânica quanto para potência elétrica, tá? Então essa carga, ou seja, você vai alocar uma quantidade de potência, né, em volt-ampere para aquele ambiente. Essa que é a ideia. Então, se ela é menor que 6 metros quadrados, opa, você já tem o quê? 100 volt-ampere. Simples assim. Imagina, o algoritmo faz isso assim, rapidão. Aí cozinha, né? Geralmente eu coloco a sigla aqui, COSE, né? Cozinha. Cozinha são quantos metros? 8,55 metros quadrados. Beleza. Então, segundo o algoritmo, é maior, né? Ela é maior ou igual, né? A 6 metros quadrados, né? Relembrando lá, ó, quando é maior, né? Os primeiros 6 metros quadrados você já aloca 100. O que sobrar de 4 inteiro, né? Ó, por isso que ele está falando aqui, ó, inteiro. Isso daqui ele está falando inteiro, ele está fazendo referência aos números, o conjunto dos números inteiros, lembra? Então, esse inteiro que ele está falando, é bom a gente explicitar, só para vocês não fiquem pasmos, viu? Lá na engenharia, a gente não entendia, não. Não é porque a gente tá fazendo engenharia, a gente tinha vindo do segundo grau, então a gente não entendia esses termos, né? Coisa simplesinha, básica no início, né? Perguntava, às vezes um ria, né? Aí o professor, para passar vergonha, né, falava: Ô, e você? Tá rindo por quê? Você entendeu? Ai, não, é carga, não sei o quê. E aí ele ficava lá, né, com cara de pastel, né? Mas essa que é a questão, né? A gente tem que errar aqui, a gente tem que errar aqui no curso. Não existe pergunta idiota, né? Porque você está em formação, você está em aprendizagem. Tem alguns alunos aí que já trabalha na área, já sabe disso. Mas eu tenho que partir do pressuposto que você não sabe nada, né? Que você é uma tela em branco. E aí a gente vai trabalhar em cima disso. Então, como é que você faz aqui, ó? Já desses 8, então você já sabe que
6 metros quadrados. Então, ó, é bom você fazer isso aqui, ó. 8,55, né? Menos 6 metros quadrados, né? Aí aqui, ó, quer ver, ó? É bom até você pegar a calculadora e você já vai fazendo aqui, ó. Que é 8,55 menos 6 metros quadrados. Por que que eu gosto de fazer isso? Deixa eu escrever menor aqui, ó. 55. Eu gosto de colocar a unidade de medida. Por quê? Porque aí você vai lembrando. Tudo que você escreve, por isso que eu arrumei essa mesa digitalizadora aqui. Você escreve, você vai gravando na sua mente. Então, você já sabe que o 6 já tem 100 volt-ampere, né? De alocação. Sobrou quanto? Sobrou, ó, 2,55 metros quadrados. Mas aí lá no algoritmo que tem, isso aqui eu tirei o resumo, viu? Esse único slide é um resumo de muitas páginas que tem lá na NBR 5410, né? Então ele fala que é 4 metros quadrados inteiros. Sobrou 4 metros quadrados inteiro? Não sobrou, sobrou só 2,55. Então a carga alocada para a cozinha é 100 volt-ampere. Ah, você entendeu? Eu poderia até acho que o resumo que eu forneci para vocês, né, para vocês se basear. Eu até falo, ó, né, na qualidade projetista, você pode colocar uma carga a mais, porque essa alocação de carga que, né, em conformidade com a 5410, é a carga mínima, ou seja, o mínimo que tem que ter. É igual segurança, né? O mínimo que você tem que usar na cabeça é o quê? É um capacete de segurança. E na área da elétrica, ainda mais se você for fazer trabalho em altura, esse capacete de segurança ele tem que ter aquela jugular, pelo menos aquela simples, tem aquela de 3 pontas, né? Mas pelo menos aquela jugular simples você tem que ter. Então é o mínimo. Ah, eu posso fornecer para os meus funcionários, né? A jugular de 3 pontas. Beleza. Mas pelo menos, né, não forneça o capacete sem a jugular, né? Tem até um capacete que na aranha que fica atrás aqui dele, é porque o meu ficou lá no carro. Se eu soubesse que eu ia falar disso, eu tinha deixado aqui. E tem uma espécie de é como se fosse um parafuso. Aí eles chamam de aranha, né? Aquela parte que protege, que ela fica entre o capacete de segurança. Aí tem uns, né, que ele aperta, né? Ele apertou com essa espécie de parafuso, ou então igual de boné, né? Com aquela regulagem ali, né? Mas assim, às vezes isso não é o suficiente. É bom você pôr a jugular, tá? Então, 100 volt-ampere. Ah, e para ficar mais dinâmico aqui, cada alocação, a gente já coloca como se a gente estivesse fazendo o projeto aqui, né? Então, a nomenclatura, né? Geralmente, o primeiro é 100, né? Do banheiro, né? Deixa eu até diminuir aqui o traço. Ó, geralmente é assim, ó, você põe a carga, né? 100 volt-ampere. Aí embaixo você põe o circuito, né? Eu já estou pensando com minha cabeça de projetista, né? Eu já estou pensando que esse vai ser o circuito um, por isso que eu coloquei o número um aqui. E aqui eu coloco o comando, já que eu comecei por aqui, então eu coloco o comando A. Geralmente, aí você coloca uma circunferência aqui, né? E aí fecha ele aqui. Aí geralmente a nomenclatura para interruptor é um Szinho, né? Tem vários tipos de nomenclatura, mas o que vocês vão ver mais em projeto é esse aqui, é de switch, né? Lá de chave. Aí geralmente uma boa prática de projeto é você colocar o número aqui, ó, o número do circuito, fazer a referência, e a letra aqui, né?
no S aqui da chave, né, do interruptor, tá? E para o desenho ficar mais limpo, eu vou colocar no próprio ambiente aqui, sem lançar. Vamos deixar isso lá para atividade 3, né? Aí aqui, ó, do mesmo jeito, ó, geralmente você faz uma circunferência mais ou menos aqui. Ah, professor, nessa cozinha eu quero colocar sanca, quero colocar spot. Você pode colocar o que você quiser, mas aqui para melhorar a inteligibilidade aqui da aula, vamos no simples aqui, porque o que importa aqui, pessoal, é você entender o método, né? Lá com o cliente coloca spot, coloca várias coisas lá, ó, circuito um, né? Circuito de iluminação, comando B. Geralmente o interruptor, ó, ele fica nesse lado aqui, ó, oposto. Professor, eu moro numa casa, eu conheço casa que eu já vi interruptor aqui atrás da porta. Eu também, né? Eu já vi, inclusive já morei em casa assim, né? Só para vocês terem uma ideia. Aí beleza, aconselho vocês a usar esse método aqui. Agora vamos para a sala, né? Aí a sala, a área é de 27,55 metros quadrados, tá? Então, pelo algoritmo, né? Até se você for programar, eu lembro que o professor pediu lá na Católica a gente utilizava, na verdade, em todo o curso de engenharia, a gente utiliza uma linguagem de programação científica, ela é chamada MATLAB. Aí ele pedia para a gente fazer justamente esse algoritmo no MATLAB, até para a gente fixar, para a gente entender lá, né? É fácil você fazer. Então a área é maior, né? Maior ou igual a 6 metros quadrados, né? Esse 6 meu aqui ficou horrível, né? Então aí você começa aqui, começa a fazer os cálculos, né? 27, como se você tivesse fazendo aula de programação. Aula, eu não sei se vocês já tiveram oportunidade de fazer uma aula de programação, mas ela é desse jeito aqui, ó. Você vai simplesmente fazendo na mão, né? O que o povo hoje chama de Portugal, né? Na verdade, antigamente, na minha época, nem existia o tal do Portugal. A gente literalmente compilava a gente escrevia na folha de papel, né, na linguagem nossa natural, e a gente compilava de cabeça ali, ia pensando assim como o programa ele pensa, né, como ele raciocina, que é de cima para baixo, né, passo a passo. Aí você já tira, ó, menos 6 metros quadrados. Vai dar quanto? Você já sabe que já para 6 metros quadrados, você já tem 100 volt-ampere, tá? Aí vai dar quanto? Vamos fazendo aqui, ó. É 27,55 menos 6. Sobrou 21,55. Então, já deu o quê, ó? 21,55 metro quadrado. Então, aí, o que que eu aconselho agora a gente a fazer aqui, ó? Agora, lembra que no algoritmo, depois que você alocou para 100 volt-ampere, você vai alocar para 60 volt-ampere, né? Então, em vez de você tirar 6, você vai tirar agora 4, né? Menos. Por isso que é bom você fazer com a calculadora, né? Que aí você vai fazendo mais rápido. Ó, menos 4 metros quadrados, 17, né? Aí menos. Então, ó, você já aloca aqui, ó, 60 volt-ampere, para você lembrar. Deu 17,55 volt-ampere, né? Aí agora você vai alocar, ó, e cada retirada, ó, por que que eu aconselho vocês fazerem assim? Que aí você lembra que para iluminação, se ela for maior ou igual a 6 metros quadrados,
Se ela for igual a 6 metros quadrados, você só vai colocar 100, né? É, porque não vai sobrar, né, os 4 metros inteiros, né? Como sobrou, né, muito número inteiro aqui, né, múltiplos aqui de 4, aí para cada múltiplo de 4 você vai tirando 60 volt-ampere de alocação de carga, ó. Menos 4 até zerar ou então até sobrar menos que 4 metros quadrados. Você já tira, ó, para 60 volt-ampere aqui, ó, e menos 4. Agora já deu 13. Vamos escrever aqui embaixo aqui, ó. É 13,55 metro quadrado menos 4 metro quadrado. Aí para esse 4 aqui, ó, você já tira os 60 para você não esquecer aqui não, ó. Ó, já tem aqui, ó. Vai dar igual, ó, menos 4 metros quadrados, 9,55 menos 4 metros quadrados. Já aloca mais 60 volt-ampere. Vai dar igual, ó, menos 4, 5,55 menos 4 metro quadrado, né? Aí você faz. É bom você fazer, ó. Já aloca aqui os 60, ó. 60 volt-ampere. Sobrou 1,55, ó. Agora, aí você colocaria, né, um se, né? Se igual, né, a 4 continua, né? Alocando 60, somando 60 volt-ampere, né? Se menor do que 4 metros quadrados, aí fim, né? Fim do algoritmo, fim do ambiente sala, fim do cálculo. Então a gente já chegou no fim, ó. 1,55. Então o que que a gente vai fazer? Vai somar, ó. 6 vezes 1, 2, 3, 4, 5. 6 vezes 5, geralmente em Goiânia dá 30, né? E mais 100 volt-ampere, 30, né? Então vai dar 300, né? Mais 100 volt-ampere, 400 volt-ampere, né? Então, a alocação de carga para a sala, né? O total da sala, né? 400 volt-ampere, que é o total da sala. Aí, igual eu sempre falo em todas as aulas, professor, 400 volt-ampere é muita carga, né? Muita carga só para essa sala. Eu sei que é, né? Mas para melhorar o nosso entendimento, vamos colocar aqui, ó, 400 volt-ampere. Sabe o que eu faria se fosse o projetista aqui? Com certeza eu não colocaria essa carga em um ponto só. Eu colocaria, essa sala é comprida, né? Aí geralmente, né, você divide em dois ambientes. Divide aqui, sei lá, sala de estar e aqui de estar ou TV, né? E aqui sala de jantar, né? Ou tem gente que, se a cozinha for grande, cabe uma mesa aqui, você almoça na cozinha, né? Então, letra C, né? Só estou colocando em um único ponto, geralmente aqui no ponto médio, para inteligibilidade, para a gente entender as coisas. Ó. Circuito um, né? Disjuntor um, comando C. Beleza? Assim, deixa eu ir salvando aqui. Deixa eu salvando também o PDF aqui. Deixa eu. Eu acabei fazendo um negócio aqui e esqueci, ó. Hum,
Não tem problema não. Deixa eu só corrigir aqui, pessoal. É porque geralmente quando a gente faz muito cálculo aqui, a gente precisa a gente precisa do máximo de folha aqui. Então, deixa eu dar mais espaço. Toda vez eu esqueço desse negócio. É porque na hora que você escreve aqui com a mesa, tudo que você escreve vira vetor. E não é igual ao AutoCAD. Deixa eu ver se dá para eu selecionar tudo e jogar para cá. É, ele não deixa eu selecionar aqui. A gente estava indo tão bem, né? Esqueci desse detalhe. Toda vez que a gente faz um rascunho assim, é bom a gente. Oh, meu Deus do céu. Deixa eu ver se dá para fazer aqui. É porque isso aqui ele trata como um vetor, sabe? Ele trata como uma linha. Ah, desisto. Vou fazer o seguinte aqui. E aí, tomada a gente faz para trás. Deixa eu ver, vai faltar o quarto um e o quarto 2. Não, de boa. Vai dar certo aqui. Vamos lá. Iluminação. Deixa eu ver agora quarto um, né? Geralmente eu coloco o Q1, né? A área dele é 15,16, né? Metro quadrado. Ou seja, é maior, né? Que 6 metros quadrados. Aí do mesmo jeito, ó, está vendo que é monótono isso, né? Mas é assim mesmo, viu? O cálculo e o bom dele ser repetitivo é que você faz umas duas vezes, né? Por isso que tem duas arquiteturas. Você faz duas vezes, acabou. Você grava isso na memória. Menos 6. Aí você já aloca 100 volt-ampere. Aí vai dar 15,16, né? Já alocou 100, sobrou 9,16 metros quadrados. Menos 4, agora é 4, né? Cada 4 inteiro. Já vamos alocar 60 volt-ampere aqui. Menos 4, 5,16. Menos 4 metros quadrados, já aloca 60 volt-ampere aqui, né? 1,16. Opa, pronto. Então, deu, ó, 6 vezes 2, 12, né? 120, mais 100, 220. Então, quarto um, né? O Q1, Q01 tem 220. Cuidado, viu? Esse número, ele é danado para fazer a gente errar, porque, como é 220, aí a gente confunde
com 220 volts da nossa tensão monofásica. É comum, viu, gente? Ah, isso não acontece só lá com o eletricista, aqui no eletrotec. Não, acontece em todo lugar, lá com a engenharia principalmente. Quarto 2 agora, né? Quarto 2 tem 11,9 metro quadrado. Ou 0,9, desculpa. Ou seja, maior ou igual a 6 metros quadrados. Aí você começa, né? 11,09 menos 6 metro quadrado. Já aloca os 100 volt-ampere de carga que você vai guardar para esse circuito de iluminação, né? Então, 11,09, não é 9, né? 0,9 menos 6 deu 5,09 metro quadrado. Menos 4, agora é de 4 em 4 metros quadrados, né? Já aloca o seu famoso 60 volt-ampere aqui, né? E aí, obviamente, vai sobrar 1,09, né? Aí é bom você sempre fazer, né? Menos 4, 1,09 metro quadrado. Então, ó, a carga alocada para o quarto 2, né? Quarto 02, é de 160 volt-ampere, tá? Então, a gente, aí, acabou. A gente acabou a alocação, né? Aqui foi o puro cálculo, né, deixa eu ver, quarto 1 deu 220, né? O cálculo para iluminação. A ação deu 220 volt-ampere. Lembrando que volt-ampere é potência, viu? Circuito 1, agora o comando é o D, né? Circuito 1, comando D. Quarto 2, né? Geralmente o interruptor fica aqui. Esse é o famoso, agora, circuito E, né? É o famoso no osso. Mas esse aqui é no osso de verdade, né? No osso. Não sei se vocês já ouviram esse termo. Muita construtora aí pequena. Até eu já vi isso em construtora grande, viu? Para não dizer que eu estou sendo. Ah, você está falando mal da construtora pequena, professor, do pequeno empresário. Já ouvi em construtora grande. Construir no osso é um termo pejorativo que eles utilizam para dizer que construiu com o mínimo. Só que esse mínimo é com material de baixa qualidade, tá? Infelizmente, isso acontece, viu, pessoal? Às vezes, o muito barato sai caro. Ah, então a gente alocou as cargas para iluminação. Então, o projeto, se a gente fosse fazer bem simples aqui, né, um ponto de iluminação com as cargas alocadas aqui, né, ele ficaria mais ou menos assim, né? Aí, dependendo, a gente calcularia o luminotécnico, né? Mas esse não é o objetivo aqui dessa aula. Agora, a gente indo lá na folha de resposta da atividade 1, vocês já vão ver aqui, ó, que o exemplo aqui, ó, tá vendo aqui, ó, dica? Faça o lançamento dos pontos de energia na planta, né? Que tá na plana, né? Mas é planta. E divida os circuitos. Deixa eu aumentar aqui, que tá pequeno demais. Agora melhorou. E divida os circuitos conforme a NBR 5410. Esse conforme a 5410 é essa conta, esse rascunho que eu acabei de fazer aqui, tá? Aí aqui, ó, ele fala, ó, circuito de iluminação, 6 pontos de lâmpada, né? Vamos contar aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Quais? O senhor fez 5, professor, mas o senhor fez,
Mas ele está falando 6. Quem que é o verdadeiro? É o que está aí ou é o que o senhor fez? Na verdade, os dois são verdadeiros. Note a carga total para iluminação. Note o valor dela aqui, ó. Como não dá para escrever aqui embaixo, eu vou escrever aqui em cima. E eu vou utilizar a ajuda aqui da planta baixa, né? Então vamos pôr aqui, ó, total C1, né? C1 iluminação. Beleza. Puxar uma linha de chamada para cá, ó. A gente tem, ó, banheiro, né? O algoritmo, eu estou simulando a máquina na nossa cabeça aqui, no nosso cérebro. Porque a máquina ela vai fazer isso, só que de uma forma automatizada, muito mais rápida e sem consciência, né? Não está na moda agora inteligência artificial? Cuidado, viu? Essa inteligência artificial ainda não é inteligência artificial propriamente dita, viu? Né? Então, a nossa ainda é inteligência mesmo, inteligência natural. A inteligência artificial, ela utiliza o algoritmo de inteligência neural, ele utiliza pesos, né? Depois a gente pode até, numa aula complementar aí, né, comentar sobre isso, até em workshop, né? Mas, assim, ela coloca pesos em algumas, situações, em por exemplo, por que que eu escolhi esses 6 metros quadrados aqui, né? Eu expliquei na aula passada, né? Provavelmente, o pessoal lá, o que criou a norma, né? A gente sabe que ela é Ctrl+C, Ctrl+V de normas internacionais, né? Então, provavelmente ele fez uma média aritmética, uma média ponderada de uma norma internacional, né? Ele pegou várias plantas baixas de residência, né, lá dos Estados Unidos, né? Se fosse aqui no Brasil, a gente pegava de residência normal, a gente pegava de barracão, né, que hoje o pessoal chama kitnet, né, e faria uma média desses ambientes. Aí chegaria nesse valor, né? Aí na inteligência artificial, não, esse valor ali, ele vai ser introduzido no algoritmo de Deep Learning lá, né? O aprendizagem de máquina, né? O aprendizado profundo, tá? E aí ele vai fazer um peso baseado nesses 6 metros quadrados aqui, tá? Então, ó, banheiro 100 volt-ampere, mais, que mais? Cozinha, né? Cozinha também 100 volt-ampere, tá? Mais sala, 400, né? Isso que é bom, ó. Sempre, ó. Quando você estiver estudando, você pega um caderno. Ó, eu aqui, ó. Eu tenho meu caderno aqui, ó. Eu faço as correções, muita coisa eu faço no modo analógico aqui, porque isso aqui é bom para você aprender, viu? Nossa, vocês não imaginam o quanto. Eu sempre tenho um caderno aqui. Quarto um, né? O q 01, que é 220 volt-ampere, né? Mais o Q2, que é 160, né? 160. Ixi, quase não deu para escrever aqui. Então, isso tudo aqui, ó, esse somatório de iluminação, né? O C1 iluminação vai dar, ó, 100 da sala, né? Ou do banheiro, desculpa. 100, mais 100 da cozinha, mais 400 da sala, mais 200 do quarto um. Ah, não, é 220. Ó, eu até escrevi errado ali, que é 220. 220 volt-ampere mais 160. Aí, professor, deu 980. E tinha que dar esse valor, viu? Se na folha de tarefa de vocês deu a dica falando que ela está utilizando
o algoritmo da NBS 5410, então ela tinha que dar 980. Você está vendo aqui, ó, e detalhe, ó, aqui ainda tá meia, ó, duas no teto, cozinha e banheiro, para não deixar eu, para não me fazer de mentiroso aqui, ó, sendo duas de 100 volt-ampere, cozinha e banheiro, confere, cheque, duas de 200 na sala, professor, mas deu 400, 200 mais 200 é quanto? 200 vezes 2, 400. Ah, então o projetista, está vendo que eu falei que tanto o que dá dica tá certo, quanto o que eu fiz aqui tá certo? Eu, projetista Pableiras Dance, resolvi colocar tudo, toda a carga num ponto só. O projetista, né, o DR que fez essa atividade aqui, que deu essa dica, né? Por que que você faz o primeiro? Porque geralmente nesse tipo de exercício, vocês vão ver que para projeto predial, projeto industrial, projeto do CEP, a gente precisa fazer isso, porque é a primeira vez na televisão que você está vendo esse tipo de cálculo. Não é igual lá eletricidade, que você tem. Você já sabe o que que é resistência elétrica, porque você viu lá no segundo grau. Mas lá no segundo grau você não estudou o projeto. Você estudou a física que a gente utiliza em projeto predial, industrial e do sistema elétrico de potência, né? Aqui é que a gente começa a pensar como um projetista, a pensar como um eletrotécnico, a pensar como um engenheiro eletricista. Tranquilo? Então ele resolveu colocar 200. Ah, professor, então quer dizer que se eu dividisse por 4 aqui, colocasse duas luminárias aqui, ó, de 100, mais duas de 100 aqui, estava certo? Sim, estava certo. Hum. Por isso, pessoal, que eu tô prezando pela simplicidade aqui para você entender. O cálculo, ele tem um algoritmo. Agora, a decisão de colocar, por exemplo, como isso aqui é isso aqui é uma casa, né? Depois na atividade 3 vocês vão ver que é uma casa, né? Que tem muro, né? Tem portão de estacionamento, tem portão do carro. É, por que que esse projeto aqui, ele vai. Eu até esqueci o que eu ia falar aqui. Eu emocionei, né? Mas assim, ele é. Me lembra aí, o Heiser, quem tiver aí na aula aí. O que que eu tava falando mesmo? Ah, lembrei. O projetista, por exemplo, como esse aqui é uma casa, vamos supor que é uma casa popular que o pessoal vai vender para a Caixa, né? Ou um apartamento de prédios, né? Em que eu ainda nem como se diz, eu estou fazendo o projeto, mas o vendedor lá, sei lá, da IBM, né? Vamos supor que você está fazendo um projeto para a IBM, né? Ele não sabe nem quem que é o cliente. Ele sabe que é uma casa, né? Que vai vender para a Caixa, naquele Minha Casa Minha Dívida, né? É, é um projeto genérico, entendeu? Aí, como ele é genérico, por isso que ele precisa ter uma uniformidade. Precisa ter uma uniformidade nesse cálculo. Agora, se fosse uma casa de alto padrão, aí o cliente, né? Você faria os cálculos aqui, beleza? Aí o cliente, ah, não, eu quero cheio de esporte aqui, ó, debaixo da sanca, porque, né? Ainda mais, eu sei que eu sou míope, né? Então a luz para pessoa que tem miopia é muito ruim, né? É, você ter o ponto de luz incidindo direto sobre o seu rosto é muito ruim. Tem gente que utiliza um lustre que aí ele não libera a luz diretamente, ele libera só pelos lados ali, né? Aí isso dá um conforto melhor dependendo do tipo de pessoa. Então, vocês estão vendo que tanto o que eu fiz aqui quanto o que deu exemplo aqui, ele está correto, viu? Então, a gente tem que utilizar esse algoritmo mesmo. Vamos começar agora a fazer
o das tomadas, tá? Aí por isso que eu coloquei esse tanto de folha aqui, ó, para a gente fazer cálculo à vontade. Vou até aumentar aqui o número de. Felizmente esse software aqui ele é meio o engessado. E aonde Agora que tá vamos. esse circuito 2? Esse circuito 2 aí é aonde que tá? Circuito 2, aí agora é você que vai fazer, baseado nesse. Por isso que eu falei que ó, é bom aí vocês assistirem a aula, né, a próxima aula, que eu já vou começar com os cálculos, para você entender o porquê, né? Eu sei que muitos de vocês já olharam aqui e falaram, por que que ele escolheu 980 volt-ampere, né? Por que que não colocou luminárias de LED aqui? Ou tem uns luminários de LED de 10 watts, né? Que ela ilumina um ambiente desse aqui tranquilo, viu? Bem forte, de 10, de 15, né? Tem umas de 15, de 12 aí, que elas equivalem a outras incandescentes, né? Agora o circuito 2 é a gente que vai fazer, né? O aluno é que faz. Aí como é que você vai fazer? Utilizando o mesmo algoritmo que eu acabei de fazer. Agora a gente vai começar a dimensionar as tomadas de uso geral, viu? Que é de uso específico é facinho, né? De uso específico você vai literalmente escolher o equipamento, né? O chuveiro, né? Geralmente é chuveiro, talvez a gente coloque aqui um ar-condicionado para dar aquela incrementada a mais, mas basicamente das casas populares, né? Da casa comum aí, eu mesmo, o único circuito que eu tenho lá em casa geral é de chuveiro. Se eu quiser colocar nessa casa que eu aluguei agora ar-condicionado, eu vou ter que é, instalar uma tomada de uso geral, né? Até não tem nem para o ponto. Geralmente você coloca o ponto alto, né? Não tem, né? Nessa casa lá que eu aluguei. Não tem, literalmente. Você que tem que colocar. Então vamos lá, ó. Agora dimensionar as tomadas de uso geral, né? Conforme a NBR 5410, tá? Então, aí a gente vai fazer do mesmo jeito. Vamos iniciar do banheiro, né? Então, professor, aquele mesmo cálculo só que com uma diferença. Eu já vou fazer o do banheiro e da cozinha, aí vocês vão me entender aqui. E provavelmente não vai dar tempo de fazer o outro. Ó, do banheiro, a área é igual a 4,42 metros quadrados. Ah, é aquele negócio, se a área for maior que 6 metros quadrados? É, só que tem uma diferença agora. Vamos para o próximo slide aqui, ó. Você está vendo que iluminação, ele não fala que, ele fala que é para qualquer ambiente. Sala, cozinha, quarto, qualquer ambiente. Agora, a 5410, ela faz a distinção. Ela divide salas e dormitórios e ela divide banheiro, né? Banheiros, lavanderias, copa cozinha, até ó, área de serviço e também ó, locais análogos, área externa também está dentro desse cálculo. Só para vocês entenderem, ó, se ela for menor ou igual a 6 metros quadrados, ó, se for sala ou dormitório, no caso, dormitório é o quarto, é porque eu estou utilizando o mesmo jargão da NBR 5410. Você está vendo aqui que a área, ó, menor do que 6 metros quadrados, você aloca uma carga de 100 volt-ampere, ó, igual a iluminação, isso mesmo. Agora, olha só para cozinha, banheiro e similares aqui, né? Copa, um ponto de tomada de 600 volt-ampere. Ah, ó, já tem uma mudança, né? Agora vê quando ele é maior ou igual, ele é maior, né? Maior que 6 metros quadrados.
para cada 5 metros ou fração de perímetro, se a área do cômodo ou dependência, né, no caso aí sala ou dormitório, né, for superior a 6 metros quadrados, né, devendo esses pontos ser espaçados tão uniformemente quanto possível, no mínimo 100 volt-ampere por ponto de tomada. Li 1 quilo, professor, não entendi 1 grama. Calma, isso é normal, viu? Primeira vez que eu li, ainda mais, vocês estão lendo, eu resumi o que está na 5410. Se você pegar a 5410, você vai começa a ficar biruta das ideias. Você, meu Deus do céu, mas o cara escreve a mesma coisa aqui, já escreve uma diferença aqui, né? Então eu reuni esse ponto. Na verdade, isso aqui é para você calcular o perímetro. Aí a ideia é para cada 5 metros quadrados, você vai escolher um ponto inicial e para cada 5 metros quadrados, se for sala e dormitório, você vai alocar aquele ponto. Professor, então quer dizer que na instalação vai ficar aquele ponto para sempre? Não. Isso daqui é para você dimensionar. Aí o projetista vai escolher, se for genérico, ele vai escolher os pontos aqui. Não precisa ser literalmente a cada 5 metros quadrados, viu? Do mesmo jeito, ó, se for banheiro, cozinha, se for maior que 6 metros quadrados, ó, um ponto de tomada para cada 3,5 metros ou fração de perímetro. A mesma historinha. Só que aqui tem uma diferença. Em vez de ser 100 volt-ampere para cada um, vai ser 600 volt-ampere. Mas cuidado. Ó, ele é até, eu vou até mudar de cor aqui, ó. Ele frisa aqui, ó, até 3 pontos. Ou seja, se der 5 pontos, você vai colocar 4 pontos de 600 volt-ampere, né? E o que sobrar, ou seja, o quinto ponto, vai ser 100, né? Professor, então se deu 6, 4 pontos de 600, né? 3, desculpa, né? 3 pontos de 600 e os outros dois de 100 volt-ampere. Então vai ser 6 vezes 3, 18, né? Vai dar 1.800 mais 200 aí, né? Que aí vai dar 2.000 volt-ampere de carga. É isso. Vocês entenderam? Por isso que você tem que fazer no papel, você tem que ir simulando como se você fosse o Proelétrica, né? O AutoCAD Revit, né? O modo elétrico. Você tem que fazer como se ele estivesse fazendo para você entender, utilizando essa regra, porque essa programação está nele lá, viu? Entendi, professor. Então, o banheiro, né? A área é menor que 6 metros quadrados. Então é um ponto singelo de 600 volt-ampere, é o que está dizendo lá, né? Olha lá. Um ponto, cozinha, né? Um ponto de 600. Então já dimensionamos do banheiro. Agora vamos lá para a cozinha, né? Cozinha. A área é 8,55 metros quadrados, né? Então ela é maior que 6 metros quadrados. Aí você vai fazer aquele mesmo cálculo, né? Aquele mesmo cálculo? Não. Olha só o que que ele falou, ó. Cozinha, né? Ó. Previsto um ponto de tomada a cada 3,5 ou fração, sendo que acima da bancada. Esquece isso aqui, ó. Ó. Aí no mínimo 600 para cada 3 pontos, até 3 pontos, né? E 100 para os excedentes. Como é que você vai executar essa ideia aqui? Opa, você vai fazer o seguinte: achou que a área é maior que 6 metros quadrados? Você não vai fazer igual a iluminação, né? Que é tirar 6 e depois 4 metros quadrados. Agora você vai calcular o perímetro. Por isso que eu fiz questão de mudar a planta baixa para vocês. Ó. A cozinha, ela tem lados de 2,90 por 2,95. Ah, então eu vou calcular o perímetro, né, professor? Perímetro, eu lembro lá de geografia, ou geografia, ó. Eu fiz de propósito, viu? Não errei, não.
Eu lembro lá de geometria plana, né? Geometria euclidiana. Ó, tô gastando minha matemática aqui, ó. Então, ó, você vai fazer, ó, 2 vezes 2,90, né? Que o perímetro é a soma dos lados, viu? 2,90 metro quadrado mais 2 vezes, porque como são dois lados iguais, né? Por isso que eu estou colocando 2 vezes, né? É 2 vezes 2,95 metro quadrado. Igual. Aí vamos lá, vamos na nossa calculadora. Olha, 2 vezes 2,95, né? Tudo isso mais 2 vezes. Fiz ao contrário, mas não tem importância não. O outro é 2,95, né? 2,90. Ó, olhei aqui, ó. Lembra que eu olhei aqui, ó. 2,95, 2,90, que é a cozinha, né? Esse perímetro deu 11. Agora é metro linear, viu? 11,7 metros. Aí lembra que no algoritmo, na instrução ele fala que eu vou dividir por 3,5 metros, né? Então, 3,5 metros. A ideia é eu ter um número inteiro aqui. De novo, conjunto dos números inteiros, né? Aí eu pegar esse valor, divido por 3,5. Por que por 3,5? O algoritmo da NBS 5410 está mandando fazer isso, né? Então, provavelmente existe vamos dizer assim, um motivo, né? E eu já vou dizer a minha teoria. Minha teoria, e a do João de Oliveira, né? É que, como cozinha, geralmente você tem mais tomadas, né? Pense que esse cálculo, pessoal, ele foi idealizado para residências lá dos Estados Unidos, né? Residência onde está o I3E, né? E você sabe que eles ganham em dólar. Nós ganhamos, na época era em cruzeiro, né? Nós ganhamos em real. E eu não sei se vocês sabem, né? Provavelmente vocês sabem porque de assistir aí vídeo do YouTube, né? Esses vídeos aí que o pessoal viaja aí para fora, né? Vocês sabem que lá serviço é caro. Por exemplo, um eletricista lá é caro. Sabe o que que é barato lá? Uma TV de plasma de 80 polegadas, por exemplo, uma de 60. Você compra lá uma dessas facilmente por US$ 300, US$ 350. É como se a gente estivesse comprando aqui por R$ 350. Mas a gente sabe que uma TV de 65, uma de 80 aqui, vai ser R$ 10.000, R$ 20.000, né? Você tá ligado nesse movimento, né? Mas lá não. Lá aí eles, né, colocam muito, por exemplo, a cozinha é média de um norte-americano, ela tem aquelas geladeiras chique, tem forno elétrico, né, tem frita light, tem de tudo, tudo sem imaginar. A cozinha nossa aqui, né, do brasileiro afegão médio aí, o que que tem na cozinha? Tem a geladeira e olha lá, levanta a mão para o céu, né? Tô mentindo, Heiser? Tô mentindo aí, quem tiver aí na aula, e, né? Então, eles pensaram, aí minha teoria é a seguinte: como geralmente nas cozinhas norte-americanas você tem mais equipamentos, né? Você tem forno, você tem micro-ondas, você tem todo tipo de utensílio, porque lá realmente é barato, então você vai dividir por um número menor que 5. Já, sei lá, sala, quarto, como é um ambiente em que você vai ligar um liquidificador no quarto, um micro-ondas, eu tenho um colega que ele, quando ele morava ainda com a mãe dele, ele começou a trabalhar, ele comprou geladeira para ele e colocou no quarto, mas isso é uma piração dele, isso é coisa dele. Mas assim, vocês estão entendendo? A coisa começa a se encaixar. Ah, então quer dizer que é por isso que eles colocaram o divisor aí, o dividendo, né? E colocou um valor menor, porque geralmente vai dar mais pontos, ou seja, vão ter mais cargas alocadas, né? Então ele já está pensando, né? Isso aí é o que eu citei na aula passada, é o método científico.
você utiliza a lógica. Nada é por acaso, viu? Esses cálculos aqui, pessoal, eles não são por acaso, eles não são aleatórios, né? Chico Xavier, né? Vou dividir por 3,5. Por quê? Porque Deus quis. Não, não é assim, né? Então existe um motivo. Então, geralmente, se aquele ambiente ele tem uma necessidade de mais equipamentos, né? Você está vendo que eu coloquei até o poder aquisitivo, né? Coloquei até lá eles utilizam dólar, que a gente utiliza real, né? Imagina hoje, né? Tá bem ali próximo, mas antigamente quando era cruzeiro, né? Quando era, sei lá, cruzados novos, né? Tem nota, não sei se vocês já viram aí, de que o Brasil já teve. Era tipo $1, mas só que era o dólar, né? Parecia com a nota do dólar, só que era cruzeiro, se não me falha a memória que chamava. Então, ó, dividido por 3,5 vai dar 3, deu um número irracional. 3,34. Ixi, pessoal, agora aí complicou minha cabeça. Lembra que ele fala número inteiro? Aí até no algoritmo, eu já inspecionei já o algoritmo desses programas. Isso aqui não é um número inteiro, isso aqui é um número racional, né? Ou seja, não, e na verdade é irracional, né? É uma dízima não periódica aqui. Então, qual que é o número inteiro maior, viu? Ó, lembre bem que o que eu estou falando, maior, mais próximo de 3. Uai, é o 4, né, professor? Se fosse o menor, era o 2. Acertou. Lembra lá, conjunto dos números inteiros? Aí vem lá, ó, do menos infinito, né? Aí menos 2, menos um. Aí quando você acrescenta o zero, aí se eu não me engano, acho que você põe um asterisco aqui. Isso eu tô fazendo recordar é viver aqui de matemática aqui, ó. Aí 2, né? Não é nem vírgula, né? É vírgula aqui, 3 pontinhos mais infinito. Conjunto fechado aqui, ó. Vem do lado menos infinito. Então, o número inteiro, né? Que é o Z lá, ó. São números, né? Que não tem vírgula, né? Traduzindo, né? O racional não. Tanto que se vocês forem olhar no livro de matemática, a definição de número racional, ele fala que é um número, sei lá, é um número, acho que é P dividido por Q, né? É um número, sei lá, Z não, sei lá, J. É o número J, tal que o P dividido por Q, né? Ele é um número Ele é um número racional. Não, é um número inteiro. Lembrei. Aí eles descobriram, né? O pessoal da matemática, Euclides, né? Os grandes aí da matemática, foram descobrindo que existem números infinitamente indivisíveis, né? Então, o maior inteiro mais próximo é o 4, viu? Aí agora o algoritmo vai fechar aqui, ó. Deixa eu pegar a borracha aqui. Ah, professor, então agora entendi. Eu pego, vejo se o número, se a cozinha é maior que 6 metros quadrados, eu calculo o perímetro, que é a soma dos lados do ambiente. Entendi. Deu 11,7 metros, que é a soma linear, viu? Aí, se for cozinha, né, e similares, né, banheiro, eu divido por 3,5. Se for sala e quarto, eu divido por 5 metros. Divido por 3,5, né? Quanto menor o número, você concorda que o número vai ser maior aqui da divisão, né? O quociente, né? Ele vai ser maior, né? Por quê? Porque provavelmente porque a cozinha, né? E esses ambientes têm mais equipamentos, né? Na média aí. Então vão ser 4 pontos. Aí lembra que os 3 primeiros pontos, né? Os três têm que ser de 600 volt-ampere. E o que sobra, né? Mais um, né? Sobrou o quê? Mais um, né? Para dar 4 pontos, né? Um de 100 volt-ampere. Então, essa cozinha aqui, né? 6 vezes 3, 18, né? 1.800, né? 1.800 volt-ampere.
mais 100 dá 1.900. Então, 1.900 volt-ampere de carga alocada para a cozinha. Tranquilo? Agora, pessoal, eu vou parar aqui a nossa gravação, né? E aí na próxima aula a gente vai começar exatamente desse ponto, que aí na próxima aula a gente já fecha a análise da atividade um, tá? E aí a gente pode passar para a próxima atividade, mesmo porque a atividade 2 ela depende fortemente, ela depende, já que é um projeto, né? O final das 3 atividades, você vai conseguir entender um projeto de forma global, né? Então a gente precisa finalizar a atividade um para a gente passar para o próximo nível. Mas você entendeu, né, Raizer? Entendeu o algoritmo aí? Eu sei que ele no começo ele é meio complicado, mas se você pegar o caderno aí, ó, for fazendo e for refazendo os cálculos aí, você começa a entender. Tranquilo? Beleza? Olha, a Isabela chegou aí, ó. Tá aí. Então, aí até amanhã vai estar disponível para vocês, tá? Vou parar aqui a gravação. Fiquem com Deus e até a nossa próxima web aula, tá? Boa noite, professor. Boa noite.